Ontem, pessoal, aconteceu duas situações próximas, né, que deixaram os bolsonaristas ouriçados. A primeira foi o jornalista Guga Noblar, que ele escreveu um artigo mandando o Bolsonaro ir para o inferno. Ah, vai para o inferno, Bolsonaro. Onde ele menciona, né, no artigo dele, que o Bolsonaro nunca ligou para as vítimas de Covid, para as pessoas morrendo do Brasil. Agora ele chega a expor a foto do próprio bucho aberto, né? Tem gente nos comentários até que falaram que podia não ser dele a foto, eu não sei. Mas ele colocou no perfil dele uma foto das tripas dele, uma coisa bem nojenta, escrota, para querer ficar com mimimi, para angariar a simpatia dos outros. Então o Guga escreveu um artigo, vai pro inferno, Bolsonaro. E eu concordo com o Guga, tá? Um cara que nunca ligou pra morte de ninguém, fica toda hora se vitimizando aí que nem um fresco, tá? Um cara que falou assim, chega de mimimi, de frescura, eu fiquei chorando até quando? Chegou a falar que algumas pessoas que morreram de Covid eram uns bundão. Ah, uns bundão aí só que morre de Covid, tá ok? E agora fica aí com esse mimimi danado. Outro que fez algo parecido foi o governador da Bahia, Jerônimo, onde no discurso ele falou que tinha que pegar os bolsonaristas e colocar numa vala, com um trator, coloca numa vala. O que pegou um pouco mal a fala dele, né, pessoal? Mas antes de chegar na fala do Jerônimo, eu acho meio hipócrita os bolsonaristas fazerem esse tipo de discurso. Ah, porque se fosse Bolsonaro já estaria a PGR e o Xandão na cola dele. Na verdade já foi sim o Bolsonaro. O Bolsonaro falou os maiores absurdos da história do Brasil. O Bolsonaro, quando era deputado, tem no YouTube isso, tá? Ele numa entrevista, aquela mesma entrevista que ele falou que daria golpe no primeiro dia, e onde ele fala que é a favor da tortura, ele falou que tinha que matar uns 30 mil no mínimo e matar o Fernando Henrique. Tinha que fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, isso aqui? Querendo matar o presidente da República da época. Depois, quando ele foi candidato a presidente, ele falou que desejaria que a Dilma morresse de câncer ou infartada, a presidente da época. Então só aí já tem dois presidentes que o Bolsonaro desejou a morte. Ainda em campanha, no Acre, Bolsonaro pegou um fuzil e falou, nós vamos fuzilar a petralhada, tá ok? Desejando a morte de todo mundo que era do PT. O que para a fala dele com a fala do Jerônimo? E na época dos bolsonaristas, não viram nada demais. Dentre outros horrores, né, pessoal? Os bolsonaristas, por exemplo, recentemente, aquele delegado Bilinski, ele apresentou um projeto na Câmara para tentar tirar as armas do segurança do Lula. Lula não pode ter segurança armado, mesmo num país cheio de bolsonarista maluco disposto a matar qualquer um. E mesmo assim, quando ele fez esse projeto, em defesa do projeto, aquele tal de Gilvan da Federal, falou claramente na Câmara, eu quero que o Lula morra. Então o projeto é justamente para conspirar contra a vida do Lula. E isso eles não falam nada. Lembrando que o bolsonarista já incitou malucos a derrubar ônibus de viaduto em Brasília, a colocar um caminhão-bomba no aeroporto de Brasília para matar todo mundo. Só no STF teve 2 ataques de pessoas com bombas que queriam explodir o STF, e mesmo assim eles acham que o Lula não pode andar armado. Lembrando que o próprio Bolsonaro tinha um plano lá chamado Operação Punhal Verde Amarelo, onde ele queria matar o Lula, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. O plano era para matar essas 3 autoridades, que eles chegaram a botar em prática, mas por algumas falhas técnicas, né, que eles parecem os trapalhões, não conseguiram. Um não conseguiu chamar um táxi, o outro não conseguiu não sei o quê, mas um deles chegou a dizer naquelas conversas interceptadas pela Polícia Federal que ele estava com a cabeça do Xandão na mira. Então o cara que planejou e mandou executar o assassinato de 3 autoridades da República, agora fica aí com mimimi, porque o Jerônimo falou que eles tinham que ir pra vala. Aí não dá, né, pessoal? Se fosse uma outra pessoa, tudo bem, ia até meter o pau no Jerônimo, mas o Bolsonaro, com esse histórico que ele tem, pessoal, não dá. Ele incitou terroristas, desejou a morte de presidentes, planejou a morte de presidentes. Na verdade, o Bolsonaro queria matar 3 presidentes, né? Ele queria fuzilar o Fernando Henrique, que a Dilma morresse de câncer ou infartada, e planejou a morte do Lula. Então aí não dá, né? Como é que você vai ter empatia ou um mínimo de coerência para defender um cara desse, sendo que o histórico dele é pior do que essa fala do Jerônimo? A fala do Jerônimo foi infeliz? Foi, pessoal. Foi porque a gente não pode se igualar ao outro lado. É que nem eu dizia quando o Bolsonaro ganhou as eleições, né? Que as pessoas, quando ele fazia alguma merda, as pessoas falavam, ah, mas o PT também fez, Ronaldo. O PT fez isso, o PT fez aquilo. Eu falei, porra, mas a gente votou no Bolsonaro, ou quem votou nele, para ter um governo diferente do PT. Não mesmo. Se era para ter um governo igual ao do PT, as pessoas deveriam ter votado no PT. Então essa desculpa não vale, entendeu? A mesma coisa do Jerônimo. Se é para ele ter falas iguais ao Bolsonaro, então ele não é nada diferente do Bolsonaro, porque ele está se igualando ao mesmo nível de crueldade. Eu até entendo o ódio ao Bolsonaro por causa das vítimas da Covid, que também é o meu ódio que eu compartilho, tá? Eu também odeio o Bolsonaro por isso, porque eu vivi a pandemia. Eu vi pessoas, na época eu tinha um grupo de teologia no WhatsApp, eu vi pessoas perderem entes queridos, eu vi seguidores meus morrerem, eu vi amigos pessoais do meu entorno social morrerem por uma doença que já tinha vacina disponível. Enquanto que o presidente da República ficava só andando, fazendo aglomeração, andando de motinho e falando: toda e qualquer vacina está descartada, tá ok? Vai comprar vacina na casa da tua mãe. Eu vivi tudo isso.
Eu vi pessoas morrendo, pessoas ficando desamparadas por uma doença que já tinha uma vacina disponível. Tanto que quando começou a cobertura vacinal, depois que o Dória comprou a Coronavac, o número de óbitos e casos começou a cair. A curva foi se invertendo assim, ó, tem o gráfico. Então muitas pessoas, aliás, segundo acho que foi o Instituto Getúlio Vargas, se eu não estou enganado, que fez um estudo que analisou que poderiam ter sido salvas 400 mil vidas se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina em agosto de 2020, quando a Pfizer ofereceu. Tudo bem que não ia começar ali a vacinação, mas até dezembro no máximo teria começado. Ele teria evitado o fique em casa, que ele era contra, e teria evitado mais umas 400 mil mortes que teve no ano seguinte, que foi o pico da pandemia aqui no Brasil. Então eu entendo que algumas pessoas têm ódio mesmo pelo Bolsonaro por isso. Histórias para contar da pandemia eu tenho um monte, pessoal. Eu até lamento de uma forma meio sádica, meio mórbida, de eu ter sobrevivido à pandemia. Eu lamento, porque eu acho muito triste você ver pessoas mais novas que você falecerem. Eu lembro de um seguidor meu, que era fã do meu canal de teologia, que ele tinha acabado de arrumar um emprego, ele tinha uma mulher, tinha uma criança pequena, recém-nascida, não lembro se é recém-nascido ou poucos meses de vida, acabou de conseguir um emprego para sustentar a família dele e ele pegou o coronavírus. Como ele era muito fã meu, a esposa dele pediu para mandar um áudio para ele, porque ela ia ter a chance de visitar ele na UTI, porque era muito difícil visitar ele. Não é que nem a UTI do Bolsonaro, né, que todo mundo entra, sai à vontade. Era uma UTI de verdade. Não sei bem se a UTI é a definição, mas era onde ele ficava isolado, né, os pacientes com Covid, que é um tipo de UTI. Então ela só ia poder fazer uma visita rápida e eu mandei um áudio curtinho para ele desejando força, melhoras. Logo depois dessa visita ele faleceu. Então eu lamento, sabe, eu senti muito na pandemia ver pessoas mais novas que eu, que têm a vida inteira pela frente, falecer. Eu preferia mil vezes que eu, que já estou com quase 50 anos, né, já passei dos 45, eu preferia mil vezes que acontecesse algo comigo do que com pessoas novas, porque é muito triste isso. Parece que fere um pouco aquela lei natural das coisas. Mas o meu ódio maior não é nem esse, né, porque graças a Deus eu consegui passar bem sem Covid. Só fiquei com uma sequela depois da vacina, né, que eu tive trombose, mas já me recuperei também. Mas o meu ódio maior é saber que essas pessoas poderiam estar vivas se o bobalhão tivesse comprado vacina. Eu lembro até de uma amiga da minha mãe, uma senhora de idade, uma senhora afrodescendente, que na época da pandemia ela veio aqui em casa procurar minha mãe, e minha mãe já tinha falecido, ela não sabia. Aí eu convidei ela para entrar, que eu conheci ela, ofereci um café, e ela falou que o filho dela faleceu, de Covid. O filho dela era um rapaz que estudava, já tinha passado no vestibular, e ele queria ser médico. E era o único filho dela, era ele que ia cuidar dela durante a velhice. Me lembra até aquela novela Éramos Seis, né, que a Lola, a personagem da novela, ela tinha um filho que queria ser médico para cuidar da mãe na velhice. E o filho dela acabou morrendo durante aquela revolução de 32 de São Paulo e tal. Ele acabou falecendo. Me lembrou muito essa história. Aí eu fiquei pensando, quem que vai cuidar dessa senhora agora que ela já está idosa? O filho querido que ela ajudou, que ia fazer faculdade, ia ser um médico, para cuidar dela na velhice, morreu. E morreu por uma doença que já tinha vacina disponível, mas o bobalhão não queria comprar, ou queria comprar aquela outra vacina que tinha propina de $1 por dose. Aí é complicado, né, pessoal? Então eu entendo, sabe, o ódio do Jerônimo, do Noblar, de todo mundo que é antibolsonarista, porque eu compartilho do mesmo ódio, sabe? Eu costumo dizer que a única pessoa que eu não vou lamentar se um dia partir desse mundo é o Bolsonaro. Eu até brincava no outro canal que eu falava que eu ia fazer xixi em cima do túmulo dele. Porque realmente você vê tanta morte, você passa por um abalo psicológico tão grande. Do nada surge uma pandemia global e você ali tendo que lidar com tantas pessoas diferentes, sofrendo, lamentando, morrendo, perdendo gente. Eu vi tinha uma professora no meu grupo na época que ela saiu porque a família toda dela pegou Covid, gente. Todo mundo. Então isso causa um abalo emocional e psicológico na gente muito grande. E o único sentimento que eu consigo ter por esse lixo do Bolsonaro é ódio, sendo bem honesto. Mas eu acho que como o Jerônimo é um governador de um estado, uma figura pública, ele tem que pegar leve nesse tipo de comentário, porque senão ele se iguala aos bolsonaristas. Ele tem que ser superior aos bolsonaristas. Ele tem que desejar que o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas os bolsonaristas não podem desejar a morte, e desejar que o Bolsonaro se recupere muito bem, até para ele responder na justiça pelos crimes dele e pagar por toda a maldade e crimes que esse bosta cometeu no Brasil. Por cada vidinha que ele tirou, direto ou indiretamente, que ele também ficou demonizando as vacinas, né, depois que tinham disponível. Quantas pessoas não deixaram de tomar vacina por causa dele? Eu lembro, tinha no meu grupo uma mulher assim, que ela falou que não ia tomar vacina porque o presidente falou que não era confiável. Ah não, Ronaldo, ele é presidente, ele deve saber coisas que a gente não sabe. Olha a loucura que foi viver a pandemia do Bolsonaro. Então eu espero que o Jerônimo e outras figuras públicas aí evitem esses comentários, porque senão iguala a gente ao bolsonarismo. Agora, sobre ao sentimento de raiva e ódio ao Bolsonaro, eu entendo perfeitamente. Isso eu não vou julgar, não vou ser hipócrita, porque eu compartilho do mesmo sentimento, tá? Para mim o Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil, para mim ele foi um monstro. Fora o genocídio Yanomami, né? O cara sabia que lá estava tendo morte e não mandou um copo de água sequer para ajudar os Yanomamis, que a água estava contaminada pelo mercúrio dos garimpeiros. Ou, por exemplo, a crise de Manaus, vocês lembram disso?
O estado de Amazonas estava mandando crianças, bebês, para outros estados porque não tinha oxigênio para tratar bebês, pessoal, crianças. E o Bolsonaro mandando cloroquina. Engraçado que eles usaram o avião da FAB para levar uma revista Playboy para o Braga Neto na Amazônia. Agora, para levar oxigênio não teve. Tanto que o Maduro mandou oxigênio e até o Whindersson Nunes fez uma campanha para mandar oxigênio para Manaus, porque o governo estava pouco se lixando. E eu sou o único que levanta a tese de que um dia esse bosta pode se matar. Posso estar errado, mas eu defendo ainda essa bandeira, tá, pessoal? Se um dia acontecer, vocês vão lembrar disso. Então, só para finalizar o vídeo é isso. A fala do Jerônimo foi infeliz. A do Noblar não, porque o Noblar ele tem razão. Ele mandar o Bolsonaro ir pro inferno, pra ficar com essa frescuraiada toda lá, mostrando até a barriga aberta. Um cara que não teve empatia por ninguém. Você sabia que o Bolsonaro nunca colocou nenhuma notinha de lamento no X pela morte do próprio povo? Nunca colocou. Ó, lamento as pessoas que perderam seus entes queridos e tal. Ele podia até pedir para um assessor escrever no lugar dele, ninguém ia saber. Mas nem isso ele não conseguia nem sequer fingir empatia. Ele fingia tudo, fingia que o governo estava bom, que os dados estavam ótimos, que a economia estava bombando. Agora, empatia, ele nunca conseguiu nem sequer fingir empatia, fingir que se importa com o próximo. Então eu lamento a fala infeliz do Jerônimo, mas eu compartilho do mesmo sentimento, tá? Então eu entendo perfeitamente. Eu só acho que como pessoa pública ele tem que ser mais cauteloso. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa pública, eu sou só um cara que tem um canal no YouTube, eu posso me expressar mais a minha raiva ao Bolsonaro. Agora ele, como governador do estado, ele acaba se igualando ao bolsonarismo. Mas eu entendo, tá, pessoal? E garanto que muita gente que está vendo esse vídeo também compartilha do mesmo sentimento. Alguns podem até esconder, mas eu garanto que a metade do Brasil que está desse lado deve ter um sentimento parecido com relação ao Bolsonaro, tá bom? Comente aí qual é o seu sentimento, tá bom, pessoal? E só lembrando que agora também tem listas de aviso, tá? Não é grupo por enquanto, mas tem uma lista de aviso no WhatsApp e no Telegram, para você pelo menos saber e ser notificado quando o canal faz um novo vídeo. Você pode assistir ou não, ninguém é obrigado, mas pelo menos você tem o direito de saber, porque o YouTube não avisa mais todos os inscritos quando o canal faz um vídeo novo. Então quem quiser pelo menos saber quando o canal faz um vídeo novo, considere entrar na lista de transmissão e ativa também o sininho aí do canal, tá? Para receber as notificações que aparecem na sua página inicial. Ver ou não é opcional, ninguém é obrigado a ver meus vídeos. Mas eu acho que pelo menos ter o direito de saber quando eu faço um vídeo novo seria legal para todo mundo, tá bom? Comente o que você achou, compartilha nos grupos para as pessoas verem. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.